meu nome é Carlos Pedro, eu, como o Paulo disse, eu sou da divisão de licenciamento e apelo laboratorial, que é a unidade orgânica da Direção Nacional, que é quem compete a coordenação, quer do regime de atividade agropecuária, quer da atividade industrial. Portanto, e aquilo que eu hoje vou fazer aqui uma breve abordagem deste regime, o regime de atividade agropecuária, não procurarei, vou ser breve, vou fazer uma abordagem, e depois deixarei então, ao assim concordarem, para as questões que me queiram tocar no final, enfim, eu acho que pode ser mais proveitoso para todos. Pronto, então o novo regime de fiscalidade agropecuária tem, antes de mais, fazer aqui um enquadramento da minha apresentação, eu começarei a fazer o enquadramento geral do regime, os conceitos vou fazer uma abordagem dos conceitos de produção pecuária, tipologia das produções pecuárias, procedimentos de licenciamento, condições particulares para a atividade agropecuária e a questão do reexame da exploração e a atualização dos títulos de exploração. No que se refere ao novo regime de licenciamento da atividade pecuária, que nós normalmente chamamos ou ouvimos falar que é o FIAP, é estabelecido pela Lei 81 de 2013, de 14 de junho, ele teve a sua origem em 2008, o 214 de 2008, foi um regime que veio, no fundo, até aquela data de licenciamento para as atividades pecuárias, ou seja, havia licenciamento para a suinicultura, um licenciamento para a vinicultura e outro para a agricultura, e, portanto, o que RIAP veio fazer veio criar um regime de licenciamento que fosse transversal a todas as atividades pecuárias. Portanto, só em 2009, isto é importante que todos aqui tínhamos essa noção, só em 2009, com a publicação do RIAP, é que a Direção Regional da Agricultura passou a ser interpretada pelo licenciamento. Até àquela data, todas estas atividades eram licenciadas pela Direção Regional Veterinária. Isto é importante em termos históricos. Qual é que é o objetivo aqui do NRA? Portanto, estabelece o regime do licenciamento pecuário e não é só para as explorações pecuárias, também é aplicável aos interpostos de animais vivos, que são atividades que são conhecidas por comerciantes, aos centros de agrupamento, nomeadamente das feiras, dos mercados, ou centros de exposições ou concursos, e também estabelece aqui o regime aplicável à gestão dos equipamentos pecuários, nomeadamente aquilo que se refere aos valorizadores agrícolas e produtos pecuários que não tendo animais e se valorizarem mais de determinada quantidade de efluentes, também têm que vir este regime. Nós, quando estamos a falar de RIAP, há uma série de conceitos que nós temos de ter aqui presentes. Nomeadamente, quais são os espécies de animais ou quais são os animais que este regime é aplicável. Pronto. Portanto, quando nós falamos de animais de espécies pecuárias, vamos falar de bovinos, suínos, insetos, caracóis, são os animais que são estas espécies animais que estão abrangidas por este regime. Existem outras espécies que também, cuja produção também são enquadradas aqui, nomeadamente chinchilas para a produção de pele, gamos, veados, espécies energéticas, toda a produção animal que envolve estas espécies são abrangidas por este regime de licenciamento. O que é que não está abrangido pelo NRA? A apicultura não é aplicada, atenção e criação de animais de companhia, cães e gatos, atenção de aves ou coelhos como animais de companhia, também não é uma atividade que também não carece de licenciamento no âmbito do RIAP, atenção de pomos correios ou os parques zoológicos, mesmo que tenham espécies pecuárias. Não estão abrangidos com este regime. A entidade coordenadora do licenciamento da atividade pecuária é a Direção Regional, a Direção Regional da Área Geográfica da Localização da Exploração Pecuária, que é a entidade coordenadora do licenciamento. E depois tem aqui uma outra questão que é, em termos de conceito, que é a questão da cabeça normal. O legislador, quando com a publicação do RIAP, o que criou foi aqui um conceito de cabeça normal. E que é uma unidade de equivalência que é usada, no fundo, para comparar as várias espécies de animais. Portanto, isto está estabelecido, existe, o 81 tem uma tabela que refere qual é que é a conversão em termos de cabeças normais por espécie pecuária,
Porque essa tabela e o decreto-lei não abrange todas as espécies de animais, depois a DGAB fez uma publicação onde tem uma série de outras espécies que foi juntando aqui com a conversão. Portanto, é importante que nós, quando olhamos só para o 81, que é o diploma que regulamenta o exercício dessa atividade, não temos lá a informação todas, temos que a complementar com as informações que são publicadas pela DGAB. Mas há alguns exemplos aqui em termos de conversão, só em termos de cabeça de animais, só artigo um bovino, portanto, é uma cabeça normal, um bovino de 6 a 24 meses, portanto, um bovino vale 6,6, um vitelo vale 6,4. Isto está estabelecido, portanto, é este o fator que nós utilizamos em termos de incentivo, o conceito de cabeça normal. No caso dos insetos, assim, só para ter uma curiosidade, o cálculo da cabeça normal é feito em função da superfície de produção. Portanto, não tem a ver não é por animal, mas é pela área de produção. Ora, quando nós falamos no licenciamento, ou para efeitos de enquadramento da atividade pecuária, nós temos 3 classes, ou seja, dividimos as explorações pecuárias em 3 classes. E as 3 classes, classe 1, 2 e 3. A classe 3 é a exploração de menor capacidade, a classe 1 de maior capacidade. Esta, de uma forma geral, a classe é conferida com base na capacidade instalada. Portanto, até 15 cabeças normais, nós estamos perante uma exploração da classe 3, de entre 15 a 260 em sistema intensivo, estamos perante uma classe 2, acima das 260 estamos numa classe intensiva. Se for extensivo, e que a região, essencialmente são explorações em regime extensivo, não é aplicável a classe. Ou seja, independentemente de qual seja a exploração pecuária, com 1000 cabeças normais, em regime extensivo, que é sempre uma classe 2. Prevê também aqui este regime que há determinados tipos de produção que, pela sua especificidade e de acordo depois com cada categoria que regulamenta que acompanha este decreto-lei, que há determinados tipos de produção que também possibilitam ou que obrigam a classificar a atividade pecuária numa determinada classe. Por exemplo, se for um centro de colheita de sêmen, é sempre uma classe 1, independente, posso ter 10 cabeças normais, mas se for para recolha de sêmen, é sempre uma classe 1, ou se for um centro de uma exploração pecuária de produção de aves, de multiplicação, ou seja, quando eu tenho galos e galinhas para produzir ovos para incubação, essa exploração é sempre uma classe 1. Mesmo que tenha só 100 cabeças normais, é uma classe 1. Pronto. Isto aqui há uma série de critérios, não vou aqui enumerá-los todos, mas é preciso ter muitíssima atenção. Nós temos a tendência a dizer, são 200 cabeças normais, é uma classe 2. Pode não ser. Portanto, nós temos que depois associar a capacidade instalada da exploração com o tipo de produção. E aí sim é que depois podemos determinar a classe da atividade. Há aqui também a questão dos regimes ambientais, nomeadamente no que se refere à licença ambiental e à avaliação de impacto ambiental, que como calculadão é calculada com base na capacidade instalada, ou seja, com a dimensão da exploração e com a sua utilização, e sempre que a exploração pecuária é abaixida por estes regimes, também é classificada como classe 1. Depois existe aqui uma questão que é uma questão que nos coloca muitas vezes. Então, mas eu por ter um animal, uma espécie pecuária, tenho que ter sempre, se tiver uma rede em casa, tenho que tirar um licenciamento e tenho que carregar? Não necessariamente. Ou seja, o NRA prevê aqui a figura da atenção caseira. A atenção caseira possibilita que até um determinado número de animais, que está muito bem estabelecido, eu posso ter animais na minha casa, desde que seja para autoconsumo ou para lazer. Okay? Portanto, e aí eu só sou obrigado a ter a marca de exploração atribuída pela Direção-Geral Veterinária. Atenção, que eu não posso ter animais de espécies energéticas sob a figura de atenção caseira. Isto é importante
patentes, gamos ou outro tipo de animais que sejam espécies ingéticas de competição trabalho. Além do 81 de 2013, que é o tal de cobra, que é o chapéu do MTA, que é o novo OTA, depois existe aqui um conjunto de portarias conexas que determinam para cada espécie animal quais são as normas específicas para o exercício da atividade, em termos estruturais, em termos de condições de implantação, em termos de esterilidade extremas, em termos de funcionamento, nós temos um conjunto de portarias. No caso dos bovinos ou dos ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, a portaria 42 de 2005 e 15 de 19 de fevereiro estabelece as normas para este tipo de atividades. Portanto, quando eu me quero instalar, quando eu pretendo instalar ou executar um projeto, a primeira coisa que eu devo fazer é ir ver esta portaria. Mas as pessoas perguntam, o que é que eu preciso para me licenciar? Há elementos estruturais para o processo de licenciamento, mas eu enquanto promotor, quando eu me quero instalar, a primeira coisa é que eu tenho que pegar nesta portaria, para perceber se, em termos de implantação, se eu tenho as condições necessárias. Assistências às extremas, assistências a outras explorações pecuárias. Portanto, tudo isso são estas portarias que estabelecem. Há uma pequena espécie animal e depois existe uma portaria, uma sétima portaria, que é uma portaria transversal de todas as outras, que é a portaria 82 de 2022, a 109 de 2022, peço desculpa, de 3 de fevereiro, que é a portaria que estabelece as normas de gestão de efluentes pecuários. Esta portaria, portanto, todas as explorações pecuárias que geram efluentes pecuários têm que ser observadas aqui as normas, quer de armazenamento, quer de transporte, quer a aplicação dos efluentes, é feito com base nas normas estabelecidas nestas portarias. E também tem aqui o famoso plano de gestão de efluentes pecuários, que as pessoas muitas vezes que está associado às instalações pecuárias intensivas que produzem mais de 200 metros cúbicos. É também esta portaria que refere quais são os elementos instrutórios do processo e, portanto, quais são, no fundo, as regras para depois para o transporte e para a valorização dos efluentes pecuários. Eu há bocadinho falei-vos que existe a entidade do licenciamento que é a Direção Regional da Agricultura. Este processo, além da Direção Regional, implica a intervenção de um conjunto de outras entidades. Enfim, a intervenção destas entidades vem trazer alguma complexidade ao processo, porque a nós, a Direção Regional da Agricultura, enquanto entidade coordenadora, o que nos compete é fazer a coordenação do processo administrativo. E, portanto, para nós emitirmos uma decisão, vamos ter sempre que pedir pareceres a um conjunto de entidades que se vão pronunciar no âmbito das suas competências. As entidades aqui que intervêm, claro, não poderia deixar de ser, é sempre consultada a Direção-Geral da Organização Veterinária, estamos na presença há questões de bem-estar animal e já sanitárias que têm que ser asseguradas e, portanto, corremos o parecer da Direção-Geral da Organização Veterinária. Há um parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro relativamente às questões ambientais, a intervenção que quer em termos de resíduos, emissões gasosas, em coordenamento, intervém a Comissão de Coordenação. A Agência Portuguesa do Ambiente, no caso das captações de água, estamos a falar das águas, ARHs, relativamente às questões das captações de água e rejeições de água no domínio público hídrico, e também a APRH. E aqui é importante também referir que, nos casos dos planos de gestão de efluentes, a aprovação é da responsabilidade da Direção Regional da Agricultura, mas que carece de um parecer vinculativo da ARH. Portanto, isto também é importante. E depois há a autoridade das questões de trabalho, que vai salvaguardar as questões de higiene e segurança de trabalho, portanto, quando estamos na presença de trabalhadores. E, enfim, o ICNF, no caso das espécies energéticas e no caso das explorações que, por causa da região, nós temos várias que estão, quando estão Serra Malcada, aí temos que pedir no parecer da ICNF, a Direção-Geral de Saúde e as câmaras municipais. Aqui há uma questão que é importante e que eu quero aqui salientar, que é a Direção-Geral da Agricultura, o que faz aqui no processo, licencia o exercício da atividade, mas não licencia edificações. E isto aqui é muito importante. Ou seja, eu, quando me vou instalar, a primeira coisa que eu tenho que salvaguardar é que, em termos de ordenamento, aquela operação urbanística que eu vou levar a cabo, ou seja, se eu vou construir uma edificação ou se eu vou pegar uma edificação que já existe, eu tenho que verificar, tenho que confirmar que é viável o licenciamento da exploração.
Isso é o recado que eu quero deixar aqui e que é importante que isso fique aqui bem claro. Há um bocadinho falei em três tipologias, 1, 2 e 3, tem a ver com a dimensão, também os procedimentos de licenciamento que são aplicáveis a cada uma dessas classes é diferente, como não poderia deixar de ser. A classe 3, que é a menor dimensão, está sujeito a um procedimento de registro. O procedimento de registro é quase uma submissão de um processo e, portanto, e sem parceiros de entidades mínimas, só com a atribuição da marca de exploração por parte da delegada, é emitido um título de registro, portanto há um prazo muito curto e a complexidade do processo é mínima, é o processo mais simples, até 15 cabeças normais, de capacidade instalada. Depois temos o processo, a classe 2, que está sujeita a um procedimento de declaração prévia, que é um procedimento que obriga aos parceiros de entidades para fundamentar a decisão que terá que ser preferida pela Direção Regional da Agricultura, e essa decisão confere o direito do operador, do produtor, trabalhar. Depois de ter aquela decisão, depois de ter o licenciamento do edifício e os títulos de utilização de recursos hídricos, pode iniciar a sua atividade. E depois temos o processo mais complexo, que é a classe 1, que está sujeito a um procedimento de autorização prévia, e este aqui é o procedimento inicia em duas fases. A primeira fase, em que, tal e qual como a classe 2, há a definição do processo e há a recolha dos parceiros de emissão da decisão, só que aquela decisão confere-lhe o direito de ele se instalar, mas não de exercer a atividade. Ele, após a sua instalação, executa as obras e depois tem que pedir uma vistoria para se poder verificar a conformidade da instalação com aquilo que foi aprovado e depois sim é emitida a licença de exploração. Há aqui uma diferença que às vezes, para quem está aqui na sala, às vezes falamos em tipo de exploração e licença de exploração, qual é que é a diferença? Não? Acho que isso já está esclarecido, ou seja, os tipos de exploração são para as classes 2 e as licenças de exploração são para as classes 1. Pronto. Então, basicamente, e isto é uma forma muito simplista do procedimento de licenciamento das classes 1 e 2, portanto, todos os processos são submetidos na plataforma CIRIA, que é a responsabilidade do IFAP e está disponível no link digital. Portanto, o acesso é feito depois com os acessos que todos os operadores têm. Portanto, acedem ao CIRIA e o processo, há uma desmaterialização neste momento do processo, todo o processo é gratuito. Estamos a falar de explorações novas ou alterações de explorações existentes. Certo? Portanto, processos submetidos pelo CIRIA. Em termos de instrução dos processos, os processos, os elementos instrutórios, enfim, além do plano de produção, memórias descritivas e peças sonhadas, comprovativos dos pedidos de utilização do recurso hídrico, caso aplicável, pedidos de licenciamento ambiental ou comprovativos da definição do estudo de impacto ambiental, enfim, são alguns dos elementos instrutórios que têm que ser submetidos. E aqui eu quero chamar a atenção a questão do ordenamento, que há bocadinho vos chamei a atenção, e aqui, que é muito importante. Ou seja, quando o processo de licenciamento é submetido às classes 1 e 2, ele tem que vir sempre acompanhado de um documento comprovativo emitido pela Câmara Municipal respectiva, comprovando que a localização está autorizada, que não há desconformidade com o ordenamento. E qual é que é o documento aqui que é válido? Uma decisão sobre o pedido de informação prévia emitida pela Câmara Municipal no âmbito do RGB, a Câmara emite essa decisão, e essa, a articulação do artigo 55 e 56 do NRA, que possibilita confirmar que aquela operação urbanística é possível de realizar. E essa é a garantia para nós que vamos analisar o processo e para o operador que vai investir, tem a certeza que o projeto que quer executar é possível depois de concluir o licenciar com o conhecimento da Câmara Municipal. Este elemento é importante toda a gente ter noção que é a chave de todo este processo. É a questão do ordenamento e do licenciamento das edificações. Porque o mundo é injusto. É muito raro, é muito raro. Pronto. Depois, eu quero cumprir aqui com o Paulo e portanto vou concluir. Portanto, processos da classe 1 e 2, da classe 3, o procedimento é muito simples, entra pelo mesmo CIRIA, portanto, os elementos instrutórios é o que está no formulário, são elementos muito simples. É pedido
a marca a ter a função alternativa e é emitido de registro, o prazo de execução são 5 dias, enfim. Há aqui uma figura enfim, nós divisão de licenciamento e temos aqui uma figura que é a figura do gestor do processo, o NRA, ou seja, a divisão, não sou só eu, existe um conjunto de técnicos e todos os processos, quando entram no nosso serviço, é atribuído um gestor dedicado, que é, no fundo, a pessoa com quem os operadores depois comunicam e, portanto, que vai acompanhar o processo até ao final. Portanto, o vosso processo é amparado durante o tempo em que está a decorrer, ele é acompanhado por um técnico dedicado, que é o gestor do processo. Pronto, aqui há uma questão muito geral, só para avaliar, portanto, o título de exploração ou decisão confere o direito de atividade. Há aqui uma questão que eu quero aqui que fique bem claro, que é o licenciamento nunca acaba com a emissão da licença. As obrigações do operador vão, de acordo com o NRA, têm que ser sempre observadas enquanto a função estiver a funcionar. Portanto, os projetos não têm isso. É uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Eu, depois de ter a licença, eu tenho aqui, sempre que eu altero a titularidade, eu tenho que ir junto do processo, pedir uma alteração de titularidade, comprovar como é que o processo chegou à minha posse. É ter um documento comprovativo que há uma doação, uma compra e venda, uma doação, um espaço, seja o que for, um espaço ou uma sessão de exploração. Portanto, alterações de titularidade. Sempre que eu faço uma alteração do meu processo, ou seja, se eu mudo a espécie animal, se eu faço uma ampliação, eu tenho que vir ao processo comunicar que fiz essa alteração, é obrigatório fazer essa comunicação, ainda que depois o procedimento não seja um procedimento de alteração, mas eu, enquanto produtor, tenho a obrigação de vir ao processo comunicar, tenho que alterar, se o responsável pelos animais tiver que ser alterado, eu tenho que vir ao processo comunicar. Portanto, este processo de licenciamento, os processos de licenciamento, enfim, são simples, mas obrigam que todos os operadores tenham uma expressão pecuária, enquanto a expressão estiver a funcionar, tem um conjunto de obrigações que têm que cumprir. Aqui, esta figura aqui também da necessidade dos operadores manterem ativo na sua exploração do processo de licenciamento, e isso eu alerto a todos, ou seja, toda a troca de correspondência que fazem connosco guardem, é uma obrigação do operador. São diversas as vezes que nos vêm pedir as cópias dos títulos, as cópias dos formulários, as cópias dos PGEPs, porque, enfim, eles só são necessários quando aparece o CERN a fiscalizar ou quando há uma operação de investimento em que é preciso demonstrar o licenciamento. Portanto, mas isto é uma responsabilidade do operador. Ele tem que manter em arquivo toda a documentação. Depois aqui a questão, se calhar, aqui também importa aqui, que é o último ponto, tem a ver com a questão da validade e das vistorias de reitão. O NRA não estabelece, não há uma data de validade dos títulos. Os títulos não têm validade. Isto é importante que fique aqui bem claro entre todos. O NRA prevê a questão do reexame das disposições, ou seja, que envolve 7 anos após a emissão do título de exploração, título ou licença de exploração, as explorações devem ser alvo de uma vistoria. Esta vistoria de reexame é desencadeada pela administração, pela Direção Regional da Agricultura. É ela que compete desencadear este processo. Enquanto a vistoria de reexame não for feita, o título que tem é válido, desde que se mantenham as condições que foram inicialmente autorizadas. Isto é importante que seja dito. Ou seja, se eu tenho uma exploração para 100 cabeças normais e com 100 metros quadrados de área de construção, e se eu mantiver essas condições, o título está válido. Se eu já fiz alterações, é óbvio que o título deixa de estar válido. Portanto, isto é importante. Esta vistoria de reexame obriga a que sejam chamadas as entidades todas que participam do processo, nomeadamente a Câmara Municipal, e portanto eu aqui volto a chamar a atenção que a questão, se em certa vistoria de reexame se verificar que, por exemplo, existem mais ampliações, existem mais verificações do que estão no processo inicialmente autorizado, é óbvio que isso nós só podemos atualizar a licença de exploração depois da Câmara Municipal atualizar a autorização de utilização do edifício, ou enfim, ou o procedimento que for aplicável. E isso, claro, tem que ser a iniciativa do produtor. O produtor é que tem que ir à Câmara Municipal e fazer esse requerimento. E, portanto,
às vezes coloca-se a questão, eu preciso de uma vistoria de revisão, tenho que atualizar o título. Ok? Nós vamos fazer a vistoria, mas nós, em nível de licenciamento, só vamos conseguir atualizar o título de exploração ou licença quando tiverem cumpridos todos os requisitos, nomeadamente o edifício licenciado, as captações licenciadas e as normas para estar todas cumpridas. Portanto, enfim, eu acho que era isto que deixava aqui, deixo aqui os meus contactos e eu e todos os gestores estamos sempre disponíveis para todas, para qualquer dúvida, qualquer questão. Foi uma prova de velocidade, exatamente, transmitir essa informação. Eu espero que ela tenha sido útil. Dá para ver que aqui, para além de, com tantas obrigações, eu, enquanto trabalhador desta casa, sinto-me obrigado a dar os parabéns a quem se mete nestas atividades. Aos operadores, exatamente. São os heróis. Não basta já as alterações climáticas, já não basta as intempéries, já não basta as coisas que temos em casa. Depois, quando nos metemos a fazer os investimentos, há aqui uma série de paralelismos entre estas obrigações do licenciamento com aquelas que há pouco foram aqui expostas ao nível do apoio financeiro. Portanto, são obrigações, sobre obrigações, plataformas, e, portanto, atualizações, as coisas não acabam quando o projeto de investimento acaba no último pagamento. Portanto, tudo isto está associado e obriga, de facto, a uma persistência, uma resiliência enorme por parte de quem se põe a caminho destes investimentos. Obrigado, Cássio. É mais um exemplo que, por trás das plataformas e das obrigações, existem pessoas que podem eventualmente poder facilitar, traduzir, encurtar, diminuir, nem que seja ouvir o sofrimento de quem passa por estas coisas. Como repararam, eu não sou destas áreas em termos de formação, como costumo dizer, a minha formação de base é Biologia Marinha e Pesca, mas isto faz lembrar a questão das pescadinhas de rabo na boca. Não é? Eu preciso do projeto de financiamento, mas o projeto de financiamento precisa do licenciamento, mas o licenciamento da atividade precisa do licenciamento do camarário, mas eu depois preciso do licenciamento da captação da água, depois eu preciso disto, eu preciso daquilo, sem aquilo não consigo aquilo, e portanto há aqui um conjunto de etapas que de facto faz com que se dê os parabéns a quem se mete nestas aventuras que tão necessárias são para o nosso bem-estar. Ora bem.